descobri que homilia significa diálogo. Então não é sermão. Sermão é coisa de moralismo, de dedo em risco, puxar a orelha das pessoas. Não. Homilia, que a gente deve fazer na missa, é para a gente dialogar a partir da palavra de Deus na Bíblia, dialogar com a nossa vida, com a nossa realidade, né? Começo dizendo que fico muito emocionado ao ver uma criança tocar o berrante. Na Bíblia, quando o sacerdote tocava o berrante, era convidando o povo para a luta, para frear os invasores, para frear a opressão, para superar a exploração, a corrupção. Era para fazer mutirão em defesa da vida. Que essa celebração nos fortaleça nesse rumo. Que beleza, que maravilha estarmos nessa noite de São Pedro, noite do dia 28 de junho de 2019, aqui na comunidade do assentamento Padre Jesus, aqui no município de Espera Feliz, Zona da Mata, já pertinho do Espírito Santo. Que beleza, que maravilha! Que beleza estarmos aqui celebrando os 10 anos do assentamento Padre Jesus. Que beleza estarmos aqui celebrando 47 anos de festa de São Pedro aqui. Merece a salva de palmas, não merece? Beleza. Outra salva de palmas pelos 10 anos do assentamento Padre Jesus. Que beleza e que maravilha estarmos celebrando também aqui a caravana quilombola. Uma salva de palmas, né? A humanidade e no Brasil nós só teremos futuro se a gente se tornar alunos e aprendizes dos povos tradicionais, seja dos nossos parentes indígenas, dos nossos parentes quilombolas, que na pessoa do Mestre Boa saudamos todos os quilombolas de Minas e do Brasil. Uma salva de palmas, né? Todos os povos tradicionais. Celebrar a festa de São Pedro é para a gente se imbuir e colocar em prática o que Pedro apóstolo ensinou e testemunhou com sua vida. Muita gente, quando ouve falar em São Pedro, fala assim: ah, era aquele apóstolo medroso que negou Jesus 3 vezes. Outros dizem assim: não, Pedro é aquele, é pedra. É embasado em Pedro que a igreja inventou até o dogma da infalibilidade do Papa. Então, direito de autoridade. Mas São Pedro, o apóstolo Pedro, é muito mais do que isso. Para compreendermos bem quem foi e o que fez, e a herança espiritual e profética que o apóstolo Pedro deixou para nós, nós temos que entender a vida do apóstolo Pedro de ponta a ponta, desde o início até o final. E no início, o Evangelho de Jesus Cristo faz questão de dizer que o apóstolo Pedro era um trabalhador. Então é no mundo do trabalho, no mundo dos camponeses, que Deus encontra os seus missionários e as suas missionárias. E aí o Pedro foi caminhando. Importante a gente recordar que assim como Jesus se tornou um mártir, foi condenado à pena de morte e crucificado, o apóstolo Pedro também terminou como um mártir. Quer dizer, se identificou tanto com Jesus que sofreu o mesmo destino. Isso porque, certamente, o apóstolo Pedro aprendeu muita coisa boa na convivência e na luta com Jesus. Por exemplo, quando Jesus, depois de conviver uns 30 anos de forma anônima no meio do povo, começando como camponês, lá na carpintaria ajudando seu pai José, fazendo calo nas mãos, sendo camponês, trabalhador, Jesus começou a sua missão pública
quando ouviu falar que o profeta João Batista tinha sido preso e colocado numa prisão de segurança máxima e que estava condenado à pena de morte. Jesus Cristo, possuído por uma ira divina, diz: não vai ficar por isso não. Eu sinto que Deus me convida para começar a missão, agora é chegada a hora. Então, foi um acontecimento político, uma prisão injusta que levou Jesus a iniciar a sua missão. E no nosso querido Brasil, mais de 700 mil pessoas, principalmente pessoas negras, pretos de periferia, empobrecidos, estão trancafiados nas prisões superlotadas do nosso país. E muita gente também no nosso querido Brasil está sendo aprisionada, por exemplo, pela doença do câncer, fruto em grande parte do exagero de agrotóxico que o governo federal e a classe dominante está disseminando pelo país. Provavelmente, o apóstolo Pedro aprendeu com Jesus uma lição muito importante e que eu quero partilhar com vocês aqui. Se nós formos olhar os 4 evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, e dividir os 4 evangelhos em 2 partes, primeira parte e segunda parte depois, nós vamos observar lá várias características no jeito de Jesus ensinar e também no jeito de Jesus agir. Na primeira parte dos 4 evangelhos da Bíblia, o que nós vemos como predominante ali é Jesus sendo solidário, Jesus esbanjando ternura, compaixão, misericórdia, Jesus fazendo os milagres, acolhendo todos, principalmente os oprimidos, os famintos, os paralíticos, os cegados, as crianças, as mulheres, os empobrecidos, as viúvas e os órfãos, e Jesus sendo solidário. Mas quando chega no meio da missão pública, mais ou menos no meio dos 4 evangelhos, eis que acontece uma grande crise. Jesus começa a fazer tipo uma análise da conjuntura e dar uma olhada na sua missão, e Jesus percebe assim, como se fosse um mineiro, fala: uai, o que está acontecendo? Apareceu uma multidão de famintos lá, diz que eram 5.000, animei o povo para partilhar o pão, mas agora tem mais 200.000 passando fome. Curei uns 10 ceguinhos, mas apareceu mais 100 cegos. Curei uma turma de paralíticos, mas agora apareceu um número maior. Ué, o que está acontecendo? Estou enxugando gelo? Ué, eu estou sendo ingênuo. Ele falou: Aí Jesus descobriu, no meio da sua caminhada missionária, já subindo para Jerusalém, lá para a capital, Jesus chegou à conclusão: não basta ser solidário, não basta ser compassivo, misericordioso e cheio de ternura, porque os problemas, as doenças, as paralisias, cegueira, a fome, não são causadas simplesmente pelas mazelas ou pelos limites pessoais. Todas essas doenças estão sendo causadas por injustiças estruturais. Aí a segunda parte da missão pública de Jesus não é mais a compaixão, a misericórdia e a solidariedade, que passa a ser a coluna mestra do seu jeito de agir e de ensinar. Jesus começa a perceber que não basta ser solidário no varejo, mas que tem que lutar para superar as injustiças. Aí, na segunda parte dos evangelhos, aparece Jesus lá, chamando o governador de raposa, comedor de suor de pobre, de sangue de pobre, injusto, cobrando um excesso de impostos do povo. Aí Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas Jesus sabia muito bem, e o povo sabia também, que a vida era de Deus. Então o César, o imperador, não podia matar o povo, tirar a vida do povo.
As comunidades sabiam também que o povo era de Deus, os povos eram de Deus. Então o império, o César, não podia escravizar o povo. As comunidades sabiam também que a terra é de Deus, a terra pertence a Deus. Então o império, os seus arautos, não podia tomar a terra do povo e deixar o povo sem terra. Aí Jesus começa a questionar até o império. E Jesus chama na raia também muitas pessoas que eram tremendamente religiosas, como os saduceus, que eram os grandes que estavam grilando e abocanhando a terra. Se diziam os grandes proprietários da terra e deixavam a maior parte do povo sem terra, né? Parte dos fariseus, né? Pagavam o dízimo, dava esmola, jejuavam, achavam que era mais santo do que os outros, se davam no direito de excluir os outros. Vocês são os mentirosos, salafrários, sepulcros caiados, hipócritas. Vocês são branquinhos por fora, mas por dentro é osso puro, igual lá no túmulo, no cemitério. Toma vergonha na cara de vocês. Então isso, aí eu pergunto para vocês, povo querido, que celebra essa festa de São Pedro hoje aqui no assentamento Padre Jesus. Eu pergunto para vocês, Jesus foi condenado à pena de morte simplesmente porque foi solidário ou porque denunciou as injustiças? Porque denunciou as injustiças. Ser pessoa cristã, viver em comunidade que se diz cristã, é uma graça, mas também é uma responsabilidade. Não basta nós colocarmos em prática a primeira parte da missão de Jesus. Não basta ser pessoa solidária, misericordiosa e compassiva e cheia de ternura para ficar acudindo as pessoas no varejo. Porque se nós vivêssemos numa sociedade estruturalmente justa, bastaria solidariedade. Mas como nós vivemos numa sociedade cujo sistema é um trem chamado capitalismo, melhor dizendo, capetalismo, sistema do capeta e do Satanás, não de um capeta e Satanás abstrato, mas uma sociedade que tem falsos valores, que tenta colocar na cabeça de todo mundo como se o sentido da vida fosse comprar, acumular, ficar juntando, ser egoísta e concorrer, competir. Isso não é sentido da vida, isso é matar os outros aos poucos. Então, diante dessa sociedade estruturalmente injusta, ser pessoa cristã, ser comunidade cristã também, exige nos comprometermos com a luta para superarmos todo e qualquer tipo de injustiça. Seja injustiça agrária, seja injustiça urbana, seja injustiça ambiental. Espero que essa celebração, nessa noite de São Pedro, nos anime para a gente não ser omisso e ninguém ser conivente nem cúmplice de nenhuma injustiça que está acontecendo aí. E termino fazendo referência aos clamores da Mãe Terra pelo Brasil. Que tristeza! Tem hora que eu fico pensando assim, se a gente fechar os olhos e esticar os ouvidos assim, a Mãe Terra está gritando, está clamando. A Mãe Terra está falando assim: pare de me devastar, pare de me envenenar com excesso de agrotóxico. Só o governo do atual Bolsonaro já liberou 239 novos tipos de agrotóxicos. Está colocando no Brasil, infelizmente, uma guerra química. Muitas pesquisas de universidades brasileiras já estão demonstrando que nos últimos anos, a cada ano, 635 mil pessoas estão contraindo câncer. Se a gente não abrir o olho com esse tanto de agrotóxico, e agora o governo federal falsificando de forma cretina, de forma odiosa, assim, lamentável, né? Jesus está lá no Evangelho dizendo assim: amai-vos uns aos outros, não é?
E ele está colocando em prática: armai-vos uns aos outros. Nós não podemos admitir isso, não. O povo tem que se unir, se organizar para fazer uma grande rebelião popular para recolocar o governo do Brasil nos trilhos, no rumo das políticas públicas, para a gente superar isso aí. Porque desconfio, como mineiro, que a classe dominante e infelizmente as pessoas que foram cegadas, seja por fake news, tal de notícias falsas, seja por, infelizmente, muitas lideranças religiosas da Igreja Católica e de outras igrejas pentecostais e neopentecostais, que acreditaram numa mentira, numa grande mentira. Como é que pode uma pessoa que defende tortura, que acha que armar todo mundo é que vai melhorar a vida, que acha que tem que acabar até com os fiscais do meio ambiente, que pode devastar tudo, que pode envenenar tudo, que isso serve para governar uma sociedade? Inadmissível. Eu desconfio que, se a gente não frear esse processo, e termino com isso, está em curso no Brasil um projeto satânico e diabólico para matar, para assassinar no mínimo a metade da população brasileira, que hoje está em 210 milhões de pessoas. Então significa matar no mínimo 105 milhões de pessoas, seja por doenças oriundas do exagero de agrotóxicos, seja 70 mil na guerra civil matando a juventude brasileira a cada ano, seja por mais 60 mil morrendo no tráfico, né, para a idolatria de automóveis, seja pela devastação ambiental, seja por armas, distribuindo armas, seja cortando os direitos trabalhistas, seja amputando os direitos previdenciários, seja cortando, tesourando os direitos sociais. Então eu sinto que o apóstolo Pedro, Jesus Cristo, né? Sagrado Coração de Jesus, que nós celebramos hoje também, sexta-feira, dia 28 de junho, pedem de nós carinhosamente para nós sermos luz e força divina, mas luz e força divina que ajuda a construir fraternidade verdadeira, que é fraternidade espiritual, que é fraternidade social, que é fraternidade cultural, que é fraternidade econômica, política. Oxalá nós possamos ser instrumentos disso e celebrar os 47 anos dessa festa de São Pedro aqui, celebrar os 10 anos do assentamento do Padre Jesus, celebrar a caravana quilombola e tanta coisa boa, as oficinas aqui que aconteceu durante o dia de hoje, a oficina da juventude, a oficina do grupo de mulheres, a oficina da agroecologia, a tenda da cura com as benzedeiras, né? Com as pessoas místicas que nos ajudam a resgatar a maravilha dos nossos ancestrais, as forças de vida, né? Com a presença do Padre Lucas aqui, que é um sinal visível, um sacramentino, sinal de que Padre Jesus está vivo, ressuscitado, presente no meio de nós, por todas as forças vivas que estão lutando irmanadamente para a gente ser sinal da luz e da força divina. Aí nós podemos continuar essa festa linda. Pode ser ou não? Sim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta.